Ministério da Cultura apresenta Mostra Arte.on. Hoje conversando com Ellen, proponente do projeto Carta 4, Humildade. A Mostra Arte.on é viabilizada por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Tem como instituição beneficiada o Hospital Pequeno Príncipe. O patrocínio é da ADAME, Grupo Incopostes, Cia Petro, Itambé, Agrosul Catarinense, Vianmac e Dicop. A realização é da Benest Produções Culturais, Ministério da Cultura e Governo Federal Brasil União em Reconstrução. Eu sou a Betina, uma das produtoras do festival. Estou aqui com a Ellen. Muito bem-vinda. Que bom conversar aqui com você, Ellen. Obrigada, Betina. Uma alegria estar aqui com você e aproveito para agradecer a Mostra Arte.on, a toda a curadoria que fez a seleção e a todo mundo que está envolvido nessa produção super importante. Que legal. Obrigada. Então, Ellen, essa é uma conversa para a gente se conhecer, né? Conhecer um pouquinho dos artistas, das obras. Então, acho que você pode começar falando um pouco sobre você, sobre sua trajetória. Tá joia. Bom, vou falar por onde eu comecei, né? Eu me formei em dança pela Unicamp, lá em 2007. E aí, desde esse momento, né, eu fui desenvolvendo essa caminhada na dança e também na educação como professora. Me aprofundei em educação somática e durante, né, essa minha formação em dança, em educação somática, fui me despertando muito esse interesse sobre as relações que o corpo estabelece com todas as forças que interagem com esse corpo, né? Os sentidos, como essas forças modelam muitas vezes as nossas ações, o nosso sentir, e também o como a gente se expressa e se manifesta no mundo. Bom, durante a minha formação, fui desenvolvendo um trabalho de pedagogia, que eu chamo Pedagogia Infinito Movimento Consciente, que trabalha com fundamentos da educação somática, do garuda, da dança, da massoterapia, também trabalhos de respiração e consciência corporal que vêm de tradições orientais e ancestrais. E paralelamente a essa trajetória como professora e terapeuta corporal, fui estabelecendo também esse diálogo através da dança, da videodança, da arte. Também sou artista têxtil, trabalho com linhas e com desenho. Então, eu me permito borrar um pouquinho em outras linguagens, né? A literatura. E, enfim, lá em 2018 para 2019, eu e meu companheiro, a gente abriu a Casa Amálgama, que é um espaço cultural, um pequeno espaço cultural aqui em Campinas, onde eu estou, que se dedica aos cuidados com o corpo e com as artes. Então, aqui eu ofereço essas aulas de garuda, aulas de dança, experiências corporais, massoterapia, e aqui também eu faço as produções artísticas, né, no campo da dança, da arte têxtil, enfim, entrelaçando um pouquinho Sim. todos esses assuntos, né? Que legal, que legal. Uma artista multilinguagens ali e colocando tudo isso em prática. Que bonito. Obrigada. Eu acho que é um caminho dos artistas, Meio né, natural, sim. contemporâneos, Uhum. de entrelaçarem, né? A gente vai adquirindo ferramentas para poder se expressar cada vez melhor, né? Sim. Mas aí lá em 2018, 2019, a gente veio para essa casa, que era uma casa antiga, mais ou menos da década de 50. Então, nesse espaço, a gente começou a desenvolver esses trabalhos artísticos, esses trabalhos terapêuticos, essas experiências, né, no campo da música, que meu companheiro é músico. Uhum.
E aí veio a pandemia. Sim. Então a gente estava bem no início da casa, a gente tinha 1 ano de casa, e aí veio essa pandemia, né? Essa crise sanitária que nos pegou em todos os sentidos, né? Corporal, mental, prático, né? Como é que a gente vai se manter? Os nossos trabalhos foram pausados, né? Então, a gente precisava se manter nessa casa, né? A gente estava chegando nela e queríamos muito esse projeto, que já estava sendo gestado há muitos anos. Imagino. E aí, nesse período que a gente ficou nessa casa, né? A gente ainda está nela, né? Mas nesse período que a gente ficou fechado, né? A gente precisava se manter de alguma forma e também percebendo, né, essas forças que estavam nos atravessando, né, de pandemia. Eu continuei dando aulas online, a gente fazia algumas atividades culturais online e a gente recebia muito também essa fragilidade, né, esse caos de que ninguém estava interagindo, né? Sim. Então, a gente foi percebendo todas essas relações, essas forças que foram nos atravessando, e aí surgiu essa proposta de criar uma série de vídeos, né, que eu chamei de Cartas para o Novo Mundo, que foram criadas aqui na casa. São cartas que justamente falam um pouquinho sobre as relações do corpo com esse caos e também relações muito bonitas que a gente foi encontrando, que justamente foi possível, né, através desse tempo que a gente tinha de relação com a casa, com o jardim da casa. A gente foi percebendo que a casa foi virando uma floresta, né? Uma casa antiga. Então, as trincas da casa começaram a brotar samambaias, árvores. Então, a gente foi percebendo essa força vital, né? Que queria se manter viva. Então, foi, enfim, né? Pegando um pouquinho esse momento, né, de se permitir observar as coisas que estavam acontecendo na casa, da floresta, querendo chegar, das pessoas interagindo de forma online, das leituras que a gente estava tendo. Então, essas cartas, elas são livremente inspiradas também no livro do Yuval Harari, 21 lições para o século XXI. Então, são 5 cartas e uma delas é a carta número 4, que é a carta humildade. Né? Essa carta muito simples, né? Mas que tem, acho que, muitas camadas de tudo que a gente foi experienciando nesse momento de pandemia, com a casa, com essa sensação de impotência também, mas ao mesmo tempo nos mantendo encantados pela natureza que estava brotando, né? Os detalhes, né? Então a gente até aproveitou esse momento e fizemos estudos de permacultura, de ecologia, fomos estudar. Eu sou terapeuta ayurvédica, né? Então eu trouxe essa bagagem também. Enfim, acho que foi uma experiência muito intensa e que nesse momento também a gente politicamente foi muito caótico, né? Nesses 4 anos. Enfim, acho que as cartas vieram nesse momento de reflexão também, né? Sobre o corpo, como é que a gente faz a digestão de todas essas influências, né, interferências e se mantém
encantado para continuar encantando, né, as pessoas e trazendo esses cuidados, né, que a arte acho, proporciona para todo mundo. Então, foi uma forma que a gente encontrou também de sustentabilidade da casa. Essa série de cartas fez parte de uma campanha de manutenção da casa. Então, fizemos parcerias com a Livraria Pontes, que vendeu os livros de forma online. E a gente fez várias estreias, né? Cada carta era apresentada em um dia e toda a dança foi construída dentro dessa casa que nos acolheu de forma muito inspiradora para nos mantermos, né, durante esse período de 4 anos. Então... Que bonito! Muito obrigada. bonito, muito bonito. Aí a carta, acho que essa carta é uma das cartas mais singelas, né? Porque tem essa imagem da minha sombra e justamente coloca o ser humano como não protagonista, né? Como ele compõe com a natureza e nos dá um tapa na cara, né? A pandemia nos deu um tapa na cara e, enfim, né? A natureza vem nos mostrando isso, né? Que nós não somos protagonistas, né? A gente está compondo algo muito maior. E como é importante a gente, enfim, fazer esse exercício, né? De composição, né? Do corpo mais selvagem, talvez. Esse corpo que compõe, né? Sim. Com as forças da natureza, de uma forma humilde, sim, né? E não se colocando de forma como um protagonista, né? Enfim. Não, é bem interessante ver você falar assim, porque dá muito para ver isso no vídeo. A gente vê assim a sutileza, né, do vídeo, a sensibilidade da imagem ali da sombra, com a natureza sobrevivendo ali no meio daquele concreto, né, no meio da parede, do chão ali. Então, tem essa força da natureza com a suavidade ao mesmo tempo. Então, é bem bonito de ver isso, assim. Então, eu queria perguntar para você aonde que a gente pode ver os outros vídeos, para a gente poder ver todos esses 5 vídeos, né? Aqui a gente vai conseguir ver o seu vídeo amanhã, a partir das 7h30, no canal da Bennett Produções Culturais. Vai ficar lá para quem quiser assistir em outros momentos também. Mas daí, se para quem entusiasmar e quiser ver os outros vídeos dessa série, onde que a gente consegue assistir eles? Legal. Então, todas as cartas estão disponíveis no canal da Casa Amálgama, que é no YouTube, né, Casa Amálgama, e também no meu canal, Ellen Audrey, no YouTube. Todas essas cartas estão lá e fala um pouquinho também dessa história, né, da casa durante a pandemia, do corpo em relação à casa durante a pandemia. E espero que gostem. Que legal, que bom. Podem escrever sobre as impressões. É bem gostoso receber essa troca. Sim. Que bom, Ellen. Muito obrigada por essa conversa. Muito obrigada. A gente vai encerrando aqui, né? Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa. Acho que convidar as pessoas, né, para assistirem, participarem da mostra. A Arteon está super bonita. Agradecer também por estar compondo com esses outros artistas incríveis. É uma honra. E participem, né? Prestigiem essa mostra que está muito bonita. E agradecer mais uma vez a vocês. Obrigada, Ellen. Então, a gente ainda tem mais amanhã de exibições e daí os vídeos vão ficar lá no nosso canal para quem quiser assistir. A gente já teve aí quase um mês de exibições e as nossas conversas ainda tem um pouco de conversas hoje no final do dia aqui no nosso Instagram para quem quiser acompanhar. Obrigadão. Joia, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.